comentário, o pessoal percebe que uma outra coisa, né, o próprio indivíduo tem, e aí ele fica curioso, quer saber mais, eu adoro os comentários. Primeiro comentário interessante, professor, é possível ter hipermetropia e presbiopia? Sim. Geralmente é hipermetropia no olho e miopia no outro, certo? Então é diferente uma lente, tu vai usar uma lente divergente, a outra convergente. E uma vez, tu vê, eu não sou especialista em defeitos da visão, pode fazer mestrado nisso, pode fazer doutorado em um dos defeitos da visão. Então tu pode ser doutor em miopia. Olha, eu só opero miopia, hipermetropia faz o fulano que eu não me especializei nisso. Chega a esse ponto. Aí um dia um aluno falou, professor, o médico me garantiu que no olho eu tenho hipermetropia e miopia no mesmo olho. Eu que nunca tinha estudado o assunto mais profundamente, quase falei, mas peraí, cara. Mas aí eu pensei um pouco e lembrei que esses desvios são milimétricos. É 1 milímetro a retina para frente é o suficiente para causar uma hipermetropia. Meio milímetro a córnea para trás, a retina para trás de deveria, pode causar uma miopia. Então eu percebi que de fato o olho do sujeito era assim, ó. Ali está a córnea com a pupila, esse seria o olho saudável, né? Com a retina toda redondinha lá atrás. Ele pode ter uma parede do olho um pouco mais para frente e a outra parede um pouco mais para trás. Essa parte do olho é hipermétrope e aquela parte do olho é míope, certo? Então tu vê. Como? Não, legal, olha só. Quando o médico analisa essa situação, ele percebe que se ele vai ver algo que vem de baixo, a imagem vai se projetar em cima. Ele vai ter dificuldade para ver de perto quando olha mais para baixo. Quando ele olha mais para cima, ele vai ter dificuldade de ver de longe. Então, ao olhar para cima, a parte de cima do óculos vai ser uma lente divergente. Ao olhar para baixo, uma lente convergente. Tipo as bifocais. Só que cuidado, a bifocal geralmente é para o cara que já tinha um pouquinho de miopia, ou ganhou um pouquinho de miopia, e para ler tem a presbiopia que é para baixo. Então quando tu lê, tu não lê assim geralmente, né? Tu lê assim, então tu usa naturalmente a parte de baixo do óculos, e para olhar para frente tu vai usar a parte superior do óculos. Nem todo mundo se adapta, tem gente que não se adapta a esse tipo de lente. Tem que ter o óculos do dia a dia e o óculos de leitura separados. O mais curioso, a minha mãe, ela está agora com um pouquinho de presbiopia, né? Ela está com seus 60 e poucos, está com 60, está com presbiopia e um pouquinho de miopia. Olha só o que o médico sugeriu para ela. Vamos fazer o seguinte, vamos botar uma lente para presbiopia no olho e uma lente para miopia no outro. E aí ela assim, eu vou enxergar de longe com um olho só e de perto com o outro? Aí ele falou que não, que no começo ela ia ficar um pouco confusa, aí nos primeiros dias, ia dar uma embaçada e tal, mas depois o cérebro ia resolver a brincadeira. Os pesquisadores perceberam que ao curar um olho de um problema e o outro olho cura o outro problema, o cérebro logo depois de alguns dias percebe que ao olhar de perto tem que confiar mais na informação de um olho e usa esse olho para corrigir esse. E vice-versa, quando olha para longe e esse olho é mais confiável, o cérebro se vira e o cara começa a enxergar legal. Certo? Então hoje essa técnica é bem utilizada. O outro amigo já citou que a mãe operou hipermetropia, que é mais delicado que miopia. Afinal tem que desbastar essas partes da córnea aqui, que já tem menos material para desgastar, certo? E com certeza, né, as técnicas vão melhorar cada vez mais e vocês na vida adulta provavelmente vão resolver os problemas de vocês sem grandes investimentos. Hoje ainda é bem caro, né, fazer uma operação de miopia e tu ainda não tem garantias de que o problema não vai voltar. Por exemplo, quem tem queloide, problema de cicatrização mais grossa, assim, né, não adianta operar porque o olho se recupera naquela parte desgastada, voltando a ter um problema, certo? Galerinha, olha só, astigmatismo, o que é isso? São pequenas irregularidades que ocorrem ou na córnea ou no cristalino. Pode ocorrer nos dois ou num só. E tu vê, não é um problema de convergência ou divergência, é uma deformidadezinha localizada, geralmente. O cara não vai fazer uma lente nem convergente nem divergente, ele vai fazer uma lente de faces paralelas e vai desgastar ela nos locais adequados para compensar a deformidade do olho. Nesse caso a gente chama de lentes cilíndricas. E, via de regra, o cara tem uma falta de nitidez em alguns locais da visão. Quando não é algo generalizado, o cara acaba procurando um outro lugar para ler, para não atrapalhar, né? Mas é desconfortável. Vai no médico, bota o óculos, começa a ler confortavelmente, sem problema. Essa aqui eu quase esqueci de citar na outra sala, ó, estrabismo. Alguém aqui citou, eu escutei e lembrei que a física também resolve isso. Estrabismo popularmente é o vesgo. Aliás, a presbiopia é chamada de vista cansada, tá?
porque acomete mais pessoas idosas, mas não quer dizer que o jovem não possa ter, certo? Hoje em dia os médicos percebem, pô, esse cara está pensando um pouquinho de falta de flexibilidade no olho. De repente, porque olha sempre muito de perto, está sempre forçando o cristalino, ele recomenda um óculos de leitura, assim o cristalino fica mais relax e vai provavelmente ter uma vida mais longa, certo? O que seria o estrabismo então? É o vesgo, popularmente falando, né? Ele pode ser convergente, um estrabismo convergente ou um estrabismo divergente, quando olha para fora. Quando é poucos graus, galera, isso não interfere em nada, o cérebro se vira de compensar uma imagem na outra e pronto. Mas se é um caso mais grave, se for para fora, o cara pode ter uma região aqui no meio que ele não enxerga. Então ele enxerga bem aqui, enxerga aqui no meio está faltando. Isso é complicado, a pessoa toda hora vai procurar uma posição da cabeça para aquela mancha, né, não aparecer. E aí fica esquisito conversar com a pessoa estrábica, né? Tu não sabe se ela está te olhando ou não. O pior problema geralmente é o social, não é o falta de visão. Quando é o... Galerinha, valeu! Quando é um estrabismo convergente, ocorre sobreposição de imagens. Imagina, tá olhando para ali, tá vendo duas vezes a mesma pessoa. É super desagradável, né? O que o cara faz para resolver esse desalinhamento entre os olhos? Uma das soluções é usar lentes prismáticas. É bem esquisito. É bem esquisito. Fica nítido o cara tá usando uma lente diferente. O óculos é super grosso, porque já que o cara tem a visão afastada, tu vai querer que a luz que chegue aqui entre no olho dessa maneira. Então tu vai usar uma lente grossa para desviar a luz na direção que tu quer. É um prisma a lente. Então é uma lente mais grossa. Só se usa essa situação em casos extremos. O cara não vai conseguir enxergar se não usar lente. Em alguns casos se arrisca a operar. Por que se diz arrisca? Porque quando tu vai costurar o músculo na nova posição, nem sempre na cicatrização o olho vai ficar naquela região que tu quer. Às vezes vai cicatrizar, dar uma repuxadinha num músculo no outro, o olho ainda não fica alinhado. Uma colega me citou na outra sala que ela tem um pouquinho de estrabismo para a leitura próxima. Atrapalha ela. O médico resolveu não mexer no estrabismo. Botou uma lente convergente naquele olho para a leitura, para aproximar melhor e ela não sofrer tanto. E não corrigiu o estrabismo, porque seria difícil para ela, ter que usar um óculos mais pesado e tal, mexe com o visual. E aí então, de repente, ele achou que não valeria a pena, certo? O que mais que eu posso citar de doença? Glaucoma, talvez uma das maiores dores que o corpo humano possa sentir, comparado com a dor de parto e pedra nos rins, certo? Existem casos da pessoa na literatura arrancar o olho com a própria mão para tentar fazer a dor parar, certo? Vai aumentando a pressão do globo ocular, ele vai se pressionando na cavidade, no crânio, e diz que é terrível. Inclusive alguns países admitem o uso da cannabis sativa, né, da maconha, do tetrahidrocannabinol para tirar essa dor, que às vezes outros medicamentos não tiram a dor, então por isso alguns países admitem esse uso. Temos também a catarata, certo? A catarata, o cara está muito exposto ao sol. Aí no final da vida a córnea está opaca, a luz já não entra mais no olho. O cara começa a enxergar muito mal à noite e no final de tarde, em ambientes com pouca luminosidade. Geralmente o cara, quando é esse caso, o cara vai para o ambulatório e o especialista tira com bisturi uma fina camada da córnea. Resolveu, já vai para casa enxergando, é mágico. Tem cataratas que são de nascença, que acometem o próprio cristalino. Nesse caso, geralmente é inoperável, a pessoa é cega para sempre. Poderíamos ainda falar de um tumor como um tio meu teve isso, tumor perto do nervo óptico, estava comprimindo o nervo óptico e atrapalhando a visão de um olho. Teve que abrir o cérebro, tal, tirar o tumor para voltar a enxergar. Poderíamos ainda falar de um problema no córtex visual, aquela parte do cérebro que recebe informação do nervo óptico. Se tiveres um problema ali, pode ter perda parcial ou total da visão. Conhecem também o daltonismo? Geralmente é muito mais comum em homens do que mulheres, né? Mas mesmo assim é raro. A pessoa que tem dificuldade de distinguir tons de cores, principalmente vermelho e verde. Pode ser tanto na retina, né? Problema nos cones ou bastonetes, ou ainda um problema no córtex visual. Certo, galerinha? Mas acredito que miopia, hipermetropia, presbiopia e astigmatismo são os que mais têm chance de aparecer. Então, Tônico não tem como usar óculos, né, para desviar? Não, infelizmente não. Infelizmente, atualmente não temos tecnologia ainda para isso. Mas, do jeito que a coisa anda, nessa sala eu não cheguei a citar o transplante de córnea, né? Mas não, o Tônico enxerga normal, enxerga? Não, ele enxerga bem, o problema são as cores. São as cores. Mas olha só, pensa comigo. Eu enxergo normal, você me confunde em duas coisas. E aí, exatamente, tem casos mais graves e casos menos graves. Eu tive um professor de matemática daltônico, e ele sempre chegava com o próprio giz e botava o giz naquela ordem específica, e usava naquela ordem. E aí os outros professores confessavam, né, fulano de tal, ele é daltônico. Troca o giz lá para ver o que acontece. E de fato, dava meia aula,
E a gente, né, ele se distraía, alguém ia lá, trocava o giz, o quadro mudava de cor, tava fazendo o título vermelho e o resto branco mudava, ficava, né, e ele não percebia realmente, era interessante. Como é que a gente pode pensar, né, aí um sinal de trânsito, já tem uma ordem específica das cores, né, certo? O vermelho é sempre em cima, o amarelo no meio e o verde sempre embaixo, para que um daltônico não se confunda no sinal de trânsito, certo? E quando aqueles que... tem outros tipos de sinal que aparecem cada vez uma função. Isso. Nesses casos, eu acho que até é o menos problemático em função de ter uma ordem, né? Certo? Ter uma ordem de aparecimento ali. Boa pergunta essa aí, cara. Eu não sei se tem uma ordem específica. Aquele aparece igualzinho. Concordo. Vou pensar sobre o assunto, qual é o desafio técnico. Tem como a pessoa ser daltônica ao ponto de ter um quadro de uma cor e outra de outra? Um olho de um... Cara, uma cor num olho e no outro eu não conheço, mas é possível, porque assim, no córtex visual, cada olho tem a sua areazinha de processamento. Se o cara tiver defeito em apenas uma das áreas, é possível que ele tenha, né, dificuldade de cores apenas com um dos olhos. Então, se ele estiver com os dois olhos abertos, ele não vai perceber esse problema, só se ele fechar o olho, que não tem problema, certo? Pessoal, olha só. O que faltava? Eu lembrei, alguém fez uma pergunta. Não, é esse que é o problema. Na verdade, o daltônico, ele enxerga tons de cinzas para aquelas cores que ele confunde. Por isso a dificuldade, que senão ele, com o tempo, ele aprenderia. E dependendo do nível de daltonismo, é possível. Se o daltonismo é fraquinho, é possível o cara decorar. Não, essa confusão é porque eu estou vendo a tal cor, certo? Mas em alguns casos mais graves, mesmo depois de 30 anos treinando o olho, o cara se confunde ainda com as cores, certo? Pessoal, eu quero aproveitar esses minutinhos finais para bater um papo da física C, para a gente não ficar tanto tempo sem falar dela. Fazer só uma revisãozinha para ver até onde a gente foi. E bom.